Dia, começando agora mais um Nada Responde. Hoje eu vou falar como se cria um Deus. Esse é o tema da aula, esse é o tema da conversa. Vou responder perguntas e vou fazer uma atividade prática para a gente criar deuses. Será que é possível? Será que não é possível? Vamos ver, vamos deixar as pessoas entrarem. Eu pensei em ir lá visitar as estátuas, de repente daqui a pouquinho. Eu tenho estátua de vários deuses. Mas vamos falar aqui um rapidinho antes, para a gente se alinhar. Bom dia, Patrícia. Bom dia, Rosa. Bom dia, Eric. Bom dia, as pessoas estão entrando. Então, as pessoas fizeram perguntas na caixinha de perguntas, né? E além disso, eu separei algumas outras coisas para falar aqui. Eu até fiz uma listinha. É uma aula inédita, maravilhosa, nova. E que eu vou experimentar um exercício que eu nunca fiz. Então, vamos ver o que acontece. Mas de repente é bom a gente primeiro alinhavar, né, os conceitos gerais antes da prática, né? E depois a gente responde perguntas. Se você tiver alguma pergunta para fazer, pode colocar aqui na caixinha de perguntas e a gente vai encontrando as respostas, não é isso? Tá muita bagunça aqui, que eu tô arrumando, montando a exposição e arrumando o acervo, então tá muitas coisas. 11, 14, 7. Já veio a Magnólia com números. Bom dia, Magnólia. Bom dia, Anderson. Bom dia, Pedro. Então, vou começar a responder umas perguntas básicas que tem aqui na caixinha e depois a gente vai fazer a prática e depois eu respondo outras perguntas também, tá? Mas essas perguntas básicas que tem aqui, mudou um pouco os designs aqui do Instagram, né? Mas vamos lá. O que é um Deus, né? A gente está falando que a gente pode ou não pode criar Deus, se existe Deus, não existe Deus, mas o que é um Deus, né? No sentido amplo, né? Um sentido não específico, assim, do que é um Deus. Né? Enfim, uma pergunta teológica, uma pergunta antropológica, vamos ver como que a gente responde aqui. A Magnólia já quer criar Deus, daqui a pouco a gente cria deuses. Mas então, pensando que os deuses têm muitas definições possíveis, mas vamos trabalhar aqui com uma simples assim, né? Os deuses são figuras, personagens arquetípicos que dialogam então com o nosso consciente. Nesse sentido, eu estou usando uma linguagem psicológica, né? Então, pensando o Deus do ponto de vista do nosso imaginário interno, né? Como que funciona um Deus dentro da gente? Como que o Deus o que o Deus é? Onde que o Deus está no nosso corpo, né? Então, pensar que o nosso imaginário é constituído de imagens arquetípicas, é constituído de figuras, de símbolos, e esses símbolos eles podem ser compartilhados, né? Por uma sociedade, geralmente são, porque são figuras que são arquetípicas, então são comuns à sociedade, às vezes são deuses culturais, mas eles vão se remeter a coisas muito básicas, assim, muito basilares da nossa vida, né? E a gente tem essa ideia do Deus cristão, né? Do Deus judeu, do Deus muçulmano não, do Deus árabe, muçulmano, enfim, do Deus dessas culturas monoteístas, né, que é aquele Deus que é tudo. E esse Deus é difícil da gente entender, né, porque ele é uma experiência já mais subjetiva. A existência de alguma coisa que é única e que né, isso é uma coisa já difícil de entender. No nosso dia a dia, no nosso inconsciente, a gente consegue entender um Deus que são vários, um Deus que é múltiplo, né, o Deus da cachoeira, o Deus da praia, o Deus da floresta, né, os deuses como essa sensação e esses arquétipos que existem no mundo. Então a gente se reflete no mundo, a gente vê que o mundo também tem alguma coisa que é imaterial como nós, nossa alma, isso é animismo, né? Então os deuses no animismo são essa compreensão de que tudo tem alma e que o mundo espiritual participa do mundo material, que na verdade é uma continuidade do mundo material. Então, se a gente reconhece que a gente tem uma alma, tudo na vida tem alma, os objetos, as plantas, os animais, e principalmente os elementos naturais, né? Então tudo tem alma e essa alma é divina, então tudo é divino ao mesmo tempo, né? Então esses deuses
não tem essa hierarquia como o Deus católico, né? É um Deus que permeia tudo, a espiritualidade de cada coisa. Então, se a gente entende, então, essa necessidade de ver as coisas como divinas, né? De ver as coisas como deuses, né? E isso está em todas as culturas xamânicas, nas culturas pagãs, nas culturas, enfim, da África, da Europa, da Oceania, da América, né? Tem essa sensação, né? E esse termo animista é um termo de antropologia para falar disso, do reconhecimento da alma em tudo, né? Animismo é isso. Não é uma religião, o animismo é uma constatação dessa característica que acontece, né, em todas as culturas tradicionais, ou em quase todas, não sei, não vou dizer de todas, mas enfim. Então se tem Deus em tudo, né? E esses deuses então são construídos como um acúmulo de características simbólicas. A gente pode entender assim. E se a gente entender que a gente está vivendo uma época de dessacralização e de desconstrução, né, e que esses deuses vão perdendo um certo sentido, eles viram figuras sem profundidade, né? E isso vem também como uma resposta ao cristianismo. Estou falando muitas coisas ao mesmo tempo, vou falar devagar. A gente então tem esse processo, quando surge essas religiões, né, monoteístas, começam a perseguir essas outras espiritualidades, começam a perseguir os pagãos, começam a perseguir os hereges, começam a perseguir... A gente tem a tentativa de monopolizar essa espiritualidade, né? E porque, se você for pensar os cultos pagãos, né, o que se perseguia ali? A adoração a objetos. Então, se adorava uma imagem, se adorava uma estátua. E essa estátua, claro, estava representando, porque a estátua faz parte do espírito da coisa, né, do espírito do Deus. Então, não estava se adorando uma estátua, através dessa estátua se adora os seres espirituais, né? Fazendo todo sentido, retirada da autonomia espiritual. Sim, então a gente tem um contato direto com a deidade, porque a gente tem um contato direto com a escultura e tem um contato direto, então, com o plano espiritual. Através disso, isso começa a ser perseguido, porque se só existe um Deus, e é que esse Deus é único, onipotente, onipresente, e você está adorando uma estátua, isso compete, né? Então começa a ser perseguida essa prática, né? No primeiro concílio lá, que vai definir as bases do cristianismo, já se fala disso, né? Não pode adorar a estátua, não pode adorar o Deus na matéria, não pode adorar o Deus na natureza, não se pode fazer isso. Isso é uma das bases ali, conceituais, né? E que vai depois dar disputas, né? Porque aos poucos o cristianismo vai incorporando práticas animistas. Quando você vê a adoração de santos, as procissões, os santos milagrosos, aparições de santos, tudo isso são práticas animistas que são reincorporadas ao cristianismo, né? Então, e porque é muito forte, porque faz parte da nossa constituição, da nossa psique. Adorar as coisas, entender as coisas como vivas, é saudável. Isso, né? Então, e isso permeia, né? E se a gente pensar no cristianismo popular, está permeado dessas práticas, de ver o divino em tudo, de ver o divino, e você acender uma vela, né, e para uma estátua, né, a vela para uma imagem bidimensional, você está se conectando com o divino através daquela imagem, está tendo um contato direto com o divino, isso é muito importante, né? Que o cristianismo e a Bíblia judaica também é muito abstrata em alguns sentidos, é muito difícil a conexão, né? Então, essa conexão direta através das imagens, através dos deuses que tem uma alma ali em tudo, né? Ela é muito importante, ela é muito saudável, ela faz muito bem para a saúde e por isso é usada em tantos lugares, né? Então, se a gente entende que esse Deus que a gente está falando duas linguagens diferentes, vou deixar isso claro aqui, né? A gente está falando uma linguagem dos espíritos, se você falar uma linguagem xamânica, né? Tudo tem o seu espírito, né? Então tem o espírito do sono, tem o espírito da árvore, tem o espírito dos elementos, tem os espíritos de tudo, né? E tem os espíritos de cada animal, e tem o espírito da entidade, da raça dos animais ali, tem muitas, né, categorias, cada tradição diferente. Mas essa ideia é que tem muitos espíritos, né? Então a gente está falando de espírito. Então a gente
gente está pensando que tudo tem espírito, eu tenho espírito, os animais têm espírito. Para mim caçar, eu penso no espírito do animal, e essa caçada mental começa antes da caçada real, né? Então, a gente vai indo nessas camadas. Se eu estou falando outra língua ao mesmo tempo, eu estou falando essa língua dos espíritos, né? Porque eu estou falando a língua do animismo, do xamanismo, e estou falando uma outra língua que é a língua da psicologia. Então, se eu pensar que todos esses espíritos são projeções minhas, da minha mente inconsciente, né, no mundo, né? São espelhos do mundo em mim, então eu posso traduzir tudo que eu estiver falando que é espírito, eu posso falar de símbolo, eu posso falar de arquétipo. Tá? Então, são duas línguas diferentes que eu uso meio mesclado, assim, para ficar... Às vezes confunde, mas na verdade é para tentar ser mais claro, né? Pensar que existe esse arquétipo do espírito da planta, existe esse arquétipo, então, dos elementos da natureza, existem esses arquétipos, e eles estão dentro da gente, eles fazem parte da nossa constituição, seja espiritual, seja simbólica, né? Então a gente vai... Às vezes fica mais fácil de entender como espírito, mas é a mesma coisa. Quando eu falar arquétipo, eu falar espírito, é a mesma coisa, né? Eu estou falando de um entendimento nosso, porque... naquela concepção de realidade, que a realidade não existe enquanto um dado, ela é uma construção mental nossa. Então, se você fecha o olho, o mundo deixa de existir? Não, o mundo está aí, né? Então, por que ele continua mesmo se você fecha o olho? Porque o mundo não está fora, o mundo está dentro de você. Você tem uma construção mental que gerou esse mundo. Então, você vive dentro de uma construção mental. Eu estava até escutando ontem, né, do Jung, da fantasia, né? Uma fantasia, ela age, na realidade age, né? Então, se você tem uma ideia, uma fantasia psicótica, por exemplo, uma paranoia, e você resolve agir a partir dessa fantasia e matar alguém, ou fazer, né? A fantasia gerou uma consequência real, né? Então, a gente está o tempo todo no mundo imaginário, trabalhando no mundo imaginário, realimentando esse mundo imaginário e tomando atitudes reais. Então, vai ser muito importante, isso vai ser muito eficiente. Você trabalhar sobre o imaginário, né? Esse é o trabalho da psicologia, e esse é o trabalho das terapias xamânicas, enfim, de todos os mundos aí. A gente pode ler dessa maneira, né? Então, só deixando claro que a gente está falando duas línguas ao mesmo tempo. Eu queria passar para a parte prática, mas eu vi que tem perguntas aqui novas. Gente, muitas perguntas. Vamos aqui. Então, eu estava falando do que é um personagem arquetípico, né? Então, um Deus é isso, né? Um Deus é alguma coisa, então, vai ser sedimentado na tradição, nas várias tradições, né? Então, se você está vinculado a uma tradição, você percebe que, né, tem vários deuses. Se você for na Umbanda, lá tem os vários orixás. Se você for até no misticismo católico, tem os vários santos, né? Se você for no xamanismo, tem entidades, enfim, tem vários tipos de entidades, que a gente chama assim entidades, né? Deuses, espíritos, enfim. Existem várias organizações disso, tradicionais, né? Mas se a gente pensa o que é um personagem arquetípico, além dos deuses, se a gente cria se a gente estuda as mitologias, a gente vê que as mitologias são cheias de personagens arquetípicos, em que a gente se identifica neles, a gente identifica grandes ideias, né? Um arquétipo como aquela ideia grande, né? Então, o arquétipo, ele pode abarcar, e alguém tinha perguntado do sincretismo, a gente pode abarcar uma mesma ideia de natureza, sei lá, de cachoeira, de Oxum, pode estar simbolizado em outra cultura de outra maneira, com uma característica um pouco diferente. Você pensa uma Kuan-Yin. Vocês conhecem a Kuan-Yin, que é tipo uma Nossa Senhora chinesa? Kuan Yin, ela é uma espécie de Oxum. Tem peculiaridades? Tem, mas ela também cura, ela também é da água doce, ali ela também traz purificação. Então, e aí nisso a gente consegue fazer um sincretismo, porque a ideia por trás é a mesma. A ideia e a sensação que a gente tem de se curar se conectando com o rio é a mesma, né? Seja com Kuan Yin, seja com Oxum, seja com uma certa imagem de Nossa Senhora, né, que você abençoa ali. Então, a gente tem uma sensação parecida, uma sensação próxima, né? Então, e aí, se a gente pensa que na mitologia a gente vai ter figuras que também vão estar representando esse divino, feminino, suave, de Oxum. Em histórias contemporâneas também vão ter isso, né? Eu posso ter um personagem arquetípico num filme, num romance, numa novela, numa série, sei lá. Eu tenho esse personagem
E, de certa forma, todos os personagens vão se remeter de alguma forma a arquétipos, né? Às vezes, arquétipos, se a gente está pensando em deuses sempre como uma coisa acima, elevada, né? Se você for pensar nos deuses gregos, ou nos deuses africanos, ou nos deuses... A gente vai ver que tem uma certa humanização desses deuses, entender eles bem no mundo, né? Então, tem os arquétipos ali de pai, tem os arquétipos de briga, tem os arquétipos de guerra, tem os arquétipos de disputa, né? De todas as necessidades humanas estão ali representadas nesses arquétipos, seja do panteão iorubá, seja no panteão romano, seja em qualquer panteão, a gente vai entender que estão representados ali grandes forças da natureza, grandes forças do nosso inconsciente. Tá? Então, qualquer personagem que eu aqui hoje vou escrever uma história, você vai poder pensar, esse personagem aqui é bastante mercuriano, né? Ele tem várias características de Mercúrio aqui, olha que interessante. Olha, esse personagem aqui parece um Xangô, né? Ele é um Ogum, ou seja o que for, né? Você vai pegar as características e isso vai poder fazer o que seria um secretismo, né? Só que não é um secretismo porque são personagens que você vai criando, né? E aí, eu não sei se está ficando muito abstrato, eu vou dar um passo atrás para falar como que eu cheguei nisso. Alguém até perguntou, vou até botar perguntas aqui. Quem perguntou isso? Para mim falar mais... Gente, cadê as perguntas aqui? Fala mais da Taura, né? Então, de onde veio isso? Por que eu estou falando disso? Por que eu cheguei nessa ideia de que a gente pode criar deuses, né? E foi de uma maneira bem suave, assim, não foi de uma maneira iniciática, não. De repente, vamos caminhar aqui na casa. Vou mostrar os deuses. Mostrar os deuses é ótimo. Mas eu vou contando e vou lá, vou andando para lá. Porque, então, em 2014, quando eu fui fazer um trabalho com a Virgem do Alto do Moura, né? Que é essa aqui. Esse aqui não dá luz, né? A Virgem do Alto do Moura é uma história, né? Que eu fiz meio intuitivamente. Eu tive um sonho com o argumento da história. E aí eu tinha sido chamado para fazer uma exposição em Caruaru, na Bienal do Barro. E aí eu fui para Caruaru, passei um mês lá e acabei de escrever o livro lá, sonhando e fazendo um pouco escrita automática, escrita intuitiva, escrita canalizada, se quiser. Então eu escrevi uma história fantástica, né? Em que essa Virgem do Alto Moura, que é um personagem que eu peguei de Mestre Vitalino, né? Uma imagem de Mestre Vitalino. Vamos aqui olhar. Aí eu tenho aqui as representações dos filhos da Virgem. Começando aqui com a Cristália. Vamos dar um beijo para o pessoal. Cristália. A Cristália é a última filha da Virgem, né? A Virgem tem 12 filhos. Esses filhos são encontros dela com deuses de várias culturas. Então ela dá a volta ao mundo, conhecendo aí vários deuses e se enamorando deles e criando... Nossa, eu vim aqui, mas está uma zona aqui no ateliê. Vamos no escritório. Mas vamos lá, estamos aqui, né? Vamos lá. Então, ela tem 12 filhos, né? Aqui tem uma... Tá dando para me escutar? Tá, né? Aqui tem um boi. Esse boi aqui é de Severino Vitalino, né? Filho do Vitalino. Esse boi aqui é o primeiro pai, né? Porque é uma entidade também, o boi, né? A força do sertão e tal. Então, esse boi... Para mim, é um ser arquetípico, né? Essa força do boi, o Vitalino repete muitas vezes esse boi. Então, esse boi vai viajar junto com a Virgem. Aqui eu tenho uma Virgem miudinha, com um dragão, a Virgem, em cima do boi, em cima do dragão. E o dragão ela ganha lá de Quetzalcoatl, quando ela passa pelo México. Bom, tudo bem. Mas aí ela tem... Deixa eu acender a luz, vai ficar melhor, porque tá meio escuro aqui, né? Ficou um pouquinho melhor. Então, a gente vai... Então, o que eu fiz? Eu escrevi essa história, que era uma história fantástica, não tinha nenhuma pretensão espiritual, ou, né? Apesar de eu fazer um método intuitivo e fazer um método de trabalho inconsciente, eu não tinha nenhuma expectativa de criar uma religião nem nada, né? É um trabalho de arte, um trabalho, claro, com uma pegada um pouco surrealista, mas um trabalho de pesquisa, né? De imagética, iconográfica, né? Então, o que eu faço? Eu vou fazer a representação desses 12 filhos que ela tem ao longo da jornada dela, que na história viram os padroeiros da nova era, viram os novos deuses, né? No panteão
pós-apocalíptico, pensando que a gente está passando aí por um período apocalíptico, né? Da história, desde já tava, né? Desde 2012 que tem essa história que está acabando o mundo. Então aqui a primeira é a Taura, me perguntaram da Taura, a Taura dá nome para essa casa que eu moro, né? A gente deu o nome da Taura para ela porque ela é filha do boi com a Virgem, ela tem esses 4 seios, né? Então ela tem uma abertura de caminho, tem uma força de abrir os caminhos e ao mesmo tempo ela tem essa força de nutrição. Então a gente tem vários arquétipos sobrepostos aí, né? Características arquetípicas sintetizadas numa certa imagem. E aí eu vou poder sintetizar ela com vários deuses outros, né? Aí do lado a gente tem aqui Marajonas, que é a filha da xamã Marajoara, dos espíritos de Marajó, né? Da ilha de Marajó, que também tem toda uma questão, enfim, que eu não vou entrar, mas tem vários arquétipos, né, dessa força amazônica, dessa força feminina guerreira e dessa... a cultura marajoara é uma cultura matriarcal e tal, né? E aqui a gente tem o filho de Quetzalcoatl, né? Aqui em cima eu tenho também Quetzalcoatl, não dá pra ver nada, né? Claro, nessa câmera não dá. Mas aqui os vasos também têm os relevos com a história, enfim. Essa história vai, então são... O que acontece no fim das contas? Esse aqui é o Jaspon, né? Que é tipo uma homenagem a Jaspion, né? Mas é a filha da deusa do sol, a Matsaru, do Japão. E aí a gente vai vendo as miscigenações dela, né? De uma cultura... E tudo bem, né? Vou resumir isso aqui, né? Eu criei essas imagens que representam e materializam esses arquétipos, né? E comecei a trabalhar com esses arquétipos, né? Aqui é o colar da Taura, esse aqui é o símbolo da Taura, a insígnia de Taura, né? Então ele evoca essa deidade. Estão pedindo para mostrar todos. Tá. Enfim, mas aí o que eu tenho ali? Eu tenho uma imagem que evoca esse arquétipo. Eu criei um símbolo que evoca, pelo menos para mim, um símbolo é mais uma síntese gráfica, né, para trazer essa força arquetípica. E se eu pensar que essa força arquetípica, tudo bem, pode estar na estátua, mas está sobretudo dentro de mim, né? Então eu tenho essa força arquetípica da nutrição, tenho essa força arquetípica de abrir os caminhos da força, né, do animal de terra, né, como o touro, né? Eu tenho essa força dentro de mim de gerar nutrição a partir desse trabalho, né? E como eu tenho dentro de mim todos esses outros arquétipos, são 12. Se eu ficar falando de cada um, gente, eu não vou chegar no fim dessa história, a gente não vai fazer nossa prática para cada um criar o seu Deus, tá? Então não vou falar de todos. Outro dia talvez eu faça mas tem no meu site lá, tem mais sobre a vida do Alto Moura, né? Mas são 12 aqui, vou só falar os pais de repente, né? O Reza 4 é da Serpente Plumada, né? Do lado do México, né? De Quetzalcoatl. O Jaspon é filho de Matsaru, deusa do sol. O Trinca-Serra é filho do sonho aborígene, né? Então tem essa deidade do sonho aborígene, então ele maravilhosa. A Quan Libris, que é na China, é filha de Lao Tse. A boneca de Lótus é filha de Shiva. O Abraão Neto é querido, né? O Santo Sem Cabeça. O Santo Sem Cabeça ele é filho de todos os profetas do Oriente Médio. Ela rola uma grande comunhão ali com os profetas. E essas pazes que acontecem entre os povos do Oriente Médio, né? Mas aí vai a parte do amor, não é a parte da cabeça que isso chega, né? Então esse é o Santo Sem Cabeça. Depois tem Mulelu, que é filha de Omolu. E tem aqui o filho de Tote, que é o Tetramegistro. E aí tem a filha da Medusa, que é o Sete Serpentes. Lá no final a Cristália. Dá pra ver? Não deu pra ver. Mas enfim, tem a Cristália, que é a filha, né? O endereço do site é nadanguerra.com e tem lá no meu perfil. Mas enfim, esses deuses todos eu comecei a trabalhar com eles, né? Trabalhar de uma maneira super suave também, né? Criando as imagens e percebendo que essas imagens me traziam uma força. Começando a fazer oferendas, começando a fazer performances, né? No caso eram performances fictícias, né? A gente fez uma grande procissão para Cristália. Sei lá, tinham 100 pessoas na procissão cantando, né? Quando eu fiz a exposição no centro, né? No Paço Imperial. Então, e as pessoas sentiam a força igual a uma procissão. E depois as pessoas vinham falar comigo, pessoas que não faziam parte do grupo, né, que eu tinha convidado, né, o próprio segurança do Paço Imperial, outras pessoas que estavam frequentando, se comoviam com o fato. O que a gente estava fazendo? Caminhando com aquela estátua que vocês viram ali, caminhando pela cidade, com essa entidade que abençoava e que pregava a união de todos os seres. Então, cantando pela união de todos os seres, cantando
pela comunhão e pela paz e pela conexão com o centro da Terra, enfim. Eram vários símbolos ali que a gente estava trazendo nas músicas. Aqui tem o estandarte, dá para ver o estandarte, vamos lá. Esse aqui é o estandarte da procissão, que a gente andou com ele, né, pelo centro do Rio, feito por uma amiga, Andréia, devota da Virgem, devota de Cristália. Então a gente se apropriou de alguns ícones religiosos, né, claro. E aí a gente vai, e outros não religiosos, mas as pessoas se emocionavam com aquilo, acreditavam naquilo, né, e funcionava da mesma maneira que funcionaria se eu tivesse num culto de qualquer religião. Eu comecei, mas como que isso funciona? E aí que eu comecei a estudar um pouco mais de iconografia religiosa e de outros procedimentos, né, e começar a entender essa diferenciação. Né, vou falar aqui um pouquinho com a Cristália. Né, essa diferenciação que na verdade é muito sutil, né, entre a ficção e a magia, né? E na verdade os procedimentos são os mesmos, né? E a gente pensa, não, mas a tradição, os deuses sempre estiveram aí, você está profanando. Por um lado sim, né? Mas por outro lado não. Por um lado se pensar que as tradições, e aí tem pessoal que é da tradição mágica, né? Fala, não, mas a tradição de onde vem, né? Aí tem o neopaganismo é no século XIX, né? E está reinventando, é sempre uma reinvenção, né? Esse processo de criação de imagens é sempre uma reinvenção, é cotidianamente uma reinvenção, né? Não é o mesmo Deus que existe hoje que existia há 1000 anos atrás, né? Então, quando a gente adora um Deus, adora um Deus nesse sentido de que a gente cultua, que a gente conecta, se a gente pensar pelo ponto de vista psicológico, a gente está se conectando com a nossa própria essência desse arquétipo, né? E isso funciona pra gente. Deixa eu colocar aqui de volta no tripé. Funciona pra gente, então a gente pode se conectar com esse arquétipo dentro da gente e criar uma maneira de adorar esse arquétipo. É conveniente usar um santo, uma entidade, um orixá que já existe? É também. Super funciona, super é legal. Eu não estou falando que não é legal isso. Eu estou falando que é possível, então, a gente cultuar, e se você colocar um bonequinho de Guerra nas Estrelas no seu altar, ele vai estar com a força daquele arquétipo, seja ele qual for, né? Seja um Yoda, seja um Luke Skywalker, né? Ele vai estar, o guerreiro está ali no Luke Skywalker, né? O Yoda está ali no sábio antigo, né? na raiz. Então tem essa força se você dá essa força para a estátua, né? A estátua não tem uma força em si, alguns dizem que tem, mas mas se eu posso colocar num símbolo abstrato, num símbolo gráfico, posso colocar numa imagem humanificada, posso adorar também deuses abstratos, né? Como é o Deus católico é um Deus abstrato que aí tem uma hora que não podia, né? Como não pode representar Maomé, e você acha poucas representações de Maomé, também não podia representar o Deus onipresente do cristianismo, não podia. Em algum momento ele virou um velho barbudo, porque as pessoas precisam humanizar aquilo para entender, para sentir, para se conectar. É muito difícil se conectar com um Deus abstrato. Então, mas é a mesma coisa, né? Se você consegue se conectar com ele, é a mesma coisa, né? Então, por mais que queiram esse Deus abstrato, ele na hora do processo individual, de trabalho, de busca espiritual, de conexão, você vai materializar ele de alguma maneira, vai humanizar ele de alguma maneira. E é isso que eu pensei que a gente fazer aqui agora. Deixa eu tirar esse quadradinho aqui para falar mais da Taura. Pensei a Silvia falou que já fez a minha deusa. De pensar agora, né, fazer um momentinho de meditação, de respiração e pensar que arquétipo eu quero me conectar, né? Se é um arquétipo mais ativo, né, mais de realização, se é um arquétipo mais receptivo, de cura, de cuidado, se é um arquétipo de força, de conexão, quais são essas qualidades que você gostaria que tivesse no seu Deus, na sua deusa, né? Vamos fazer isso? Então, começando. Prática para encontrar uma deusa, um Deus interior. Né? Vamos lá, respira. Pedindo a permissão aí aos
aos guias, aos deuses presentes e ausentes, aos elementos da natureza, pedindo licença, fazer isso com respeito às tradições e aos espíritos, mas cada um se senta um pouquinho, respira fundo, pode botar a mão no coração, sente seu coração aí expandindo, pensa que qualidades você precisa na sua vida hoje, ser mais cuidado, aconchego, ser mais força. Pensa em que qualidade você precisa aí no seu coração e deixa essas qualidades irem brotando aí, respirando. Inspira, sente o coração expandir, solta o ar, sente esse coração se abrir, devagar. Se você chegou agora, está perdido, só fecha o olho, inspira. Conecta aí com o coração, com essa força do coração. E sente que você tem no seu coração, no fundo lá da sua mente inconsciente, ou no fundo do seu espírito, essas características, essas qualidades, essas imagens que você precisa. Então, eu convido vocês de olho fechado, abrir as mãos em concha na sua frente e visualizar uma pessoa, uma deusa, um deus, uma pessoa. Deixa ela se formar, quais são as cores, como que é o rosto, como que ela está vestida ou não está vestida. Imagina uma pessoa envolvida em luz aí, uma pessoa divina, um ser divino, uma deusa, um deus. Deixa ela se formar gradualmente na sua frente. Imagina como seria, como que ela se veste, você pode deixar ela se mover, como que ela se move. E vai na sua imaginação trazendo à tona aos poucos mais detalhes. Se você não está vendo ainda, deixa a cada inspiração, a cada exalação, ela ir se formando dentro de você e na sua frente. Você pode ir abrindo as suas mãos, deixando ela crescer e deixando ela se mostrar. Que cores ela usa, que roupas ela usa, o que ela tem na cabeça, o que ela tem na mão. Os deuses e os santos, nas tradições, geralmente tem alguma coisa na mão que representa o poder deles. Qual o poder dessa deusa? O que ela tem numa mão, o que ela tem na outra, o que ela traz amarrado no corpo, nas roupas. Tem cabelo, não tem cabelo? Como que é o cabelo? Como são os olhos? Como é a boca? Tem mais alguma coisa no rosto, alguma marca? É um deus masculino, feminino, neutro? Como que é o corpo desse deus? Ele é forte? Ele é magro? Ele é gordo? Ele é suave? Ele é intenso? Vai aos poucos colocando camadas imagéticas nesse deus, camadas de símbolos. Deixa ele dançar com você, deixe seu corpo livre. Se você quiser dançar um pouco com esse deus, com essa deusa, deixe seu corpo livre aí. E deixa esse deus dançar um pouco com você. Convida ele, convida ela para dançar com você. Percebe essa força de cura que essas características têm? Se é um Deus suave, se é um Deus forte. Se permite absorver essas características no seu corpo, agradece esse receber. Fala no ouvido dela, no ouvido dele. Pergunta o nome desse Deus. Será que ela tem um nome? Uma sílaba, uma palavra, uma letra? Como você se chama? Pergunta e vê se ela responde. E se ela não responder, se ele não responder, só dança um pouco mais. Sopra, dança com esse Deus. Tira ele para dançar. Tira ela para dançar. Respira junto. Erro.
Sente como é essa sensação por dentro do corpo, como que é no corpo essa presença desse Deus. Gira com ele um pouquinho, gira com ela um pouquinho. E... percebe aí a força que tem. Essa imagem que você criou, que você trouxe para você. Se você tiver vontade, você pode parar e desenhar um esboço dela, ou com cores, como você quiser. Desenhar essa imagem que te veio, materializar ela de alguma maneira, né? Com um lápis, caneta, ou como você quiser. Né? Pega aí um papel e desenha um pouco ela, essa imagem, desenha um pouco esse Deus, essa deusa. Você pode descrever também que qualidades então ela tem, qual foi a sensação dessas qualidades no seu corpo. Bom dia, Matheus. Bom dia, Neide. Vamos chegar também. A gente está desenhando e escrevendo um Deus que a gente visualizou, que a gente sentiu aqui. Tá bem? Isso foi uma coisa bem breve, assim, um exemplo bem simples, né, de prática, que você pode continuar fazendo depois, mas eu queria falar um pouco mais dessa prática. Deixa eu ver que horas são aqui, para não perder o que eu queria responder. Muitas perguntas. Tem várias perguntas aqui que eu queria responder. Breno, coloca as perguntas na caixinha, vai ser bom. Mas eu vou falar justamente do que o Breno está falando aqui. Qual a melhor forma de se conectar com uma entidade? Como firmar as características dessa figura? E a gente pode fazer dessa maneira bem intuitiva, né? Os meus deuses eu fiz de maneira toda intuitiva, que vou sentindo, vou dançando, vou mexendo e vou colocando. Mercedes tem uma deusa que chama Li. Muito bem. Mas então, as imagens arquetípicas não são nada de sobrenatural, né? São coisas que a gente convive, né? Então você está precisando mais de um acolhimento de uma mãe, de uma grande mãe. Então muitas deusas que são grandes mães, né? Você está precisando de um pai, né? Deus, mãe e pai são muito interessantes, mas também tem os deuses companheiros, né? Os que lutam juntos, os deuses guerreiros ou as deusas guerreiras. Tem se você for entrando no animismo, vai ter vários deuses que vão cuidar de coisas pequenas, né? O deus que cuida dos eletrônicos, por exemplo, né? A Jaya, minha companheira, sempre fala disso lá quando ela morou em Bali. Sempre tinha oferendas nos caixas eletrônicos, né? Porque o caixa eletrônico pode te dar aquele dinheiro, você se conecta com ele, tinha oferenda e que os próprios funcionários de uma companhia de luz, por exemplo, quebrou um poste, eles vão lá, mas antes de consertar o poste, eles fazem uma oferenda para o espírito do poste, né, para o espírito da eletricidade, não sei porquê. Eles fazem uma oferenda, agradecem. Depois que isso está arrumado ali no plano imaterial, no plano espiritual, depois você conserta a parte prática, a parte material. Né? Então, como isso está muito integrado, né? Então, é essa ideia de que a gente pode se conectar com isso. E eu queria falar de isso que a gente fez aqui. Olha só, várias perguntas. Antes de falar sobre American God, você leu American Gifts? Não li American Gifts, calma aí, deixa eu pegar aqui. Essa ideia aqui do servidor, né? O que é um servidor? E eu gosto de falar da magia do caos. Servidor é um termo da magia do caos, ou seja, uma magia contemporânea. E é um termo interessante que tira o Deus desse lugar, né? Porque quando a gente fala Deus, a gente já fala assim, ó Deus, né? Os servidores, eles são mais aqui, né? São entidades arquetípicas que você cria. E tem servidores criados que você pode usar, servidores que outra pessoa criou, tudo bem. Mas o servidor, então, é um personagem arquetípico que você usa ele como uma forma de se comunicar com uma característica que você quer lhe dar, né? Então, o servidor, nesse sentido da magia do caos, como o nome diz, é uma pessoa que te serve, né? Uma pessoa, uma entidade, um espírito que te serve. Então você está precisando, por exemplo, fazer um trabalho específico, você precisa de alguém, né?
sei lá, de organização. Eu estou aqui precisando de organização, né, de catalogar. Então eu chamo essa entidade da bibliotecária, por exemplo. Uma bibliotecária, eu quero uma entidade que é uma bibliotecária, que ela é organizada, ela tem a capacidade de clareza mental, eu visualizo ela, eu imagino que ela está me ajudando, eu peço ajuda para ela, eu posso fazer, eu tenho que dar alguma coisa, né, para ela, bem da mesma maneira que falei lá dos balineses que tem que dar uma oferenda para consertar o poste antes. Eu, para mim organizar aqui o meu acervo, por exemplo, eu posso imaginar que eu preciso dar alguma coisa para esse bibliotecário, então eu me conecto com esse poder da bibliotecária e isso vai me ajudar, porque eu externalizo, percebe? Pode ser uma brincadeira, mas é muito concreto, como que eu faço com a Taura. Eu coloco o colar da Taura, porque está abrindo os caminhos, está trazendo abundância, está trazendo força, então eu conecto aqui com a Taura e ela me ajuda. É uma maneira de eu externalizar esse arquétipo e de eu me comunicar com o meu inconsciente. Então, os servidores, se a gente pensar eles, a gente pode pensar eles como uma estruturação, como uma entidade santa, ou Deus, né? Ou eu posso pensar ele como um arquétipo do meu inconsciente que eu trago ele à tona e aí eu consigo lidar com ele, posso pedir ajuda, né? Tipo, eu sei que essa parte bibliotecária minha, ela é um pouco ausente, né? Que eu reluto em organizar as coisas. Mas aí ela vem, faço as pazes com ela, dou um presente para ela, faço uma oração, como eu quiser, né? Então tem vários possíveis rituais para a conexão com esses servidores, com essas deidades inventadas. E aí eu consigo, então, me conectar com a minha própria qualidade, com essas próprias características que eu preciso em mim para fazer o que eu preciso fazer, né? Então, ao mesmo tempo que é mágico, né, é muito concreto isso. É muito concreto. Denise falou alguma coisa aqui. Minha deusa é a Sorriso, linda, vestida de chita, negra e muito acolhedora. Amei a experiência com ela. Que bom. Vocês querem contar os deuses que vocês criaram? Agora que eu já dei tempo para vocês desenharem, falar o nome. Escreve aí no comentário para mim saber os deuses que vocês criaram. Enquanto isso eu procuro aqui outras perguntas. Tinha duas perguntas sobre isso, né? Posso ser meu próprio Deus? Ou aqui a da Magnólia, como é? Como se tornar um Deus? Criar o do próprio corpo. Mas comentem aí os deuses que vocês criaram. Né? Tem essa ideia que se eu penso por esse lado, né? Se eu falo nessa linguagem da psicologia, né? Eu estou pensando que todos esses deuses estão dentro de mim, de certa forma. Né? Todos esses arquétipos, todos os deuses, todos os orixás, está tudo dentro de mim. É uma maneira de organizar esse mundo interior. E esse mundo interior vai ter essa força, claro, do Deus, né? Mas, então, essa conexão com as figuras, né? Com os arquétipos, podem ter muitos caminhos, né? Mas essa ideia de que se eu posso ser um Deus, tem algumas tradições até que falam isso, né? O Deus, o Namastê, né? O Deus que mora em mim, reverencie o Deus que mora em você, ou outras traduções possíveis de Namastê. Mas essa ideia que a gente tem uma essência divina, e é essa essência divina, né? Que se conecta com as outras essências divinas, né? E traz outras essências divinas para você. E essa conexão, essa sacralização do mundo, essa possibilidade de conexão espiritual através de si mesmo, né? Porque a gente foi muito roubado, né? Essa institucionalização religiosa, ela rouba da gente esse potencial de ser um Deus, né? E se cada um é um Deus, eu tenho que respeitar os outros como eu respeito aos deuses, né? Se cada um é um Deus, eu venero essas características e aprendizados que cada um traz, né? A Adi está falando que não sabe nada disso. A minha foi a divina. Acho que é baiana. Cadê? Tinha uma lança e uma cabaça de água. Dançava seminua, maravilhosa. Obrigado, Fernanda. Aqui. A baiana abençoe a todos. Deus é o universo, disse a Luísa, com uma mandala de estrelas não coroa, uma nuvem na frente dos olhos e com uma lua acima do topo da cabeça. Na mão direita recebendo uma estrela cadente e um sol na barriga. Adorei esse Deus universo. Muito bom. A Rosa. O meu Deus é o Pedro.
eu vi numa madrugada há 15 anos, uma mistura de D.U. Grant com Brad Pitt. D.U. Grant com Brad Pitt. Ele cintila uma luz amarela. Achei que é um anjo e tinha endoidecido de vez. Que ótimo esse Pedro Rosa. Uma visão, né? E aí isso é interessante, né? Ó, imaginação, memória, sonho e miração espiritual. O que é isso? Tudo é a mesma coisa, gente. É formado da mesma coisa. Então, quando você está imaginando, você está se conectando com esse invisível, com essa parte do cérebro aí que também cria os deuses, né? Que também cultua os deuses, que também é a conexão espiritual. Como quando a gente investiga a nossa memória também é uma recriação imagética, imaginária, né? Então, memória, sonho, deuses, tudo funciona igual dentro da nossa cabeça. Então, se a gente se relaciona de uma maneira tranquila com os deuses, a gente pode entender que a nossa imaginação, é uma imaginação ativa que a gente fez, né? Se for falar da psicologia, tipo de ativamente ir construindo uma imaginação, uma imagem mental. Isso é muito espiritual, isso é uma prática que, enfim, você se conectou com essa imagem hoje, né? Ou em algum momento da sua vida que você teve essa visão dessa imagem, ela pode ser um portal de você conexão com essa força, né? No caso da Rosa, com esse Brad Pitt, Pedro, com esse anjo, né? Com esse anjo então da beleza masculina, ou da força, de que esse masculino tem para trazer para ela, como que ele pode ajudar ela, como que ela pode se conectar, enfim, com esse Deus, né? Enfim, no fim das contas, e que é com ela mesma, né? Como que ela pode conectar com essa parte dela mesma, que talvez precise de atenção. Luísa falou, veio com a mensagem de recebimento através da entrega e plena confiança. Então, quando a gente se conecta com a imaginação ou com o divino, que eu estou falando que é muito parecido, né? A gente tem imagens, a gente tem... o nosso inconsciente traz à tona pra gente, como num sonho, né? Traz à tona coisas que a gente precisa ver. Magnólia, o meu Deus foi uma aranha saltadora. Ela tem o poder de ter coragem e confiança com o coletivo. Era uma aranha com um corpo híbrido, metade cyber. Mas não falou o nome. Olha, um poder interessante, hein? Da aranha, da escuridão. A aranha tem vários arquétipos da aranha, né? E o cyber, então o inconsciente da Magnólia, por exemplo, está trazendo coisa, está precisando de trabalhar alguns arquétipos aí. Que eu continuaria, né? A gente fez agora por 10 minutos, eu continuaria trabalhando. Se veio alguma coisa, não falou o nome ainda, desenha, dança de novo, desenha de novo, pergunta, conversa. Depois que você tem uma imagem formada na imaginação ativa, você pode conversar com essa deidade, perguntar o que ela tem para te dizer. Agência Bava, oi Pri, a deusa de Xerém, nordestina, cabocla, feliz, corajosa e desbravadora. Através da dança do baião, ela emana energia de cura total, debaixo do barro do chão da pista onde se dança. É como se Deus emanasse uma forte energia. Estou aqui recitando, né, um baião. Mas tem essa força, né? Essa força telúrica, essa força da sensualidade da dança do baião, essa força da felicidade cabocla. Muito boa essa sua deusa. Eu dançaria um bom forró hoje. Sempre. Marinatra. Nadan, como você faz essas oferendas para bibliotecário, por exemplo? Boa pergunta. A minha era super gente como a gente, nada de mega especial, mas super especial. Depois entendi que é a deusa da simplicidade. Ó, que bonito, Nina. Bonita essa sua deusa da simplicidade. E a gente vai trazendo os deuses mais para o nosso cotidiano, eles vão ficando mesmo mais simples, né? Eu vou ter a Cristália ali do lado da mesa para conversar com ela no café da manhã, enfim. Tem essa simplicidade, e é como, se você for olhar, a espiritualidade popular, né? Seja no cristianismo, né? Que tem uma conexão ali muito, muito, muito próxima, né? Uma conexão ali de dar a oferenda da sua própria comida, né? Eu faço um pratinho e dou
o doce para o santo porque é o doce que eu gosto, eu faço um negocinho, sabe? Tem uma conexão ali como um irmão, como um parente, como alguém que você está conectando, né? Muitos dos deuses, aliás, né, quando a gente pega, eles podem ser referências ancestrais, aparentes, né? Dos orixás, umas pessoas estudam isso, né? Tem alguns orixás que identificam personagens históricos, né? Um rei, um líder tribal, um pajé, que depois vão ser caracterizados e vão ser referência para uma entidade, né? Para um outro orixá que depois que depois se descola dessa personagem histórico, né? Então existem muitos, e em várias tradições tem isso, né? Um personagem histórico que na verdade ele cola com esse personagem arquetípico, né? Isso é muito interessante. Saudade do forró, muito bem, primo. Deixa eu pegar aqui outra pergunta para continuar a nossa conversa maravilhosa. Posso ser meu próprio Deus também? Adorei a Taura, obrigado Rosa, meu Deus. Cadê o que eu queria responder? Então, isso aqui já é outro assunto, né? Mas de dar café todos os dias, isso de dar café é muito bom, né? Muito bom. Na Umbanda tem muito isso, dar café. Deixar um lugar, né? Mas enfim, é uma representação. O que é isso? Materializa, né? Isso para você. Então, essa pergunta aqui é a continuação de uma outra, né? Deixa eu pegar a pergunta que ela fez primeiro. Cadê? Como diferenciar o cultivo da espiritualidade pessoal do individualismo, né? Que são coisas diferentes, né? Você ter sua conexão espiritual não é um individualismo, né? Como nas culturas tradicionais você tem essa conexão espiritual direta ali, né? Nas culturas ameríndias, né? Tem essa conexão direta com as deidades. E uma pessoa tem mais com uma, outra mais com outra, tem algumas tribos que unificam mais isso, outras menos, não importa. Mas tem uma conexão com esse arquétipo, que é pessoal. E depois é coletivo também, né? Quando você faz um ritual, seja para agradecer a colheita, seja para agradecer algum marco na sua vida, seja para fazer um ritual de passagem que todos estão envolvidos, um aniversário, que seja uma formatura, para trazer para uma coisa mais próxima da gente. Todos esses pequenos rituais são coletivos, mas se não fizerem sentido para você pessoalmente, né, com as suas entidades pessoais, com a sua conexão pessoal, não faz sentido, né? Então uma coisa não é concorrente da outra, né? A conexão espiritual individual, né, e eu acho que isso é muito presente nessas culturas que a gente está chamando de xamânicas aqui, né, que tem uma conexão direta, seja, como que ela falou aqui, com afro-ameríndios são várias tradições, mas é um trabalho coletivo sim, e essas entidades fazem sentido para você. Por exemplo, eu faço no meu aniversário uma oferenda para Taura, faço um ritual para Taura, né? Faz sentido para as pessoas ali, porque eu estou pedindo força e abundância e nutrição, não só para mim, né, para todos. Então faz sentido para o coletivo, por mais que seja uma entidade pessoal. Como se você for numa gira, como se você for em algum lugar. Faz sentido para cada um, além de fazer sentido para o coletivo. Tá bem isso? Gente, o Instagram ele me embaralha as perguntas, né? Então não está em ordem, sei lá. Vamos falar um pouquinho disso. Eu tinha aqui até uma lista de coisas que eu queria ter falado. Mas acho que a gente está chegando nas coisas, mais ou menos isso. O que é magia para mim? Né? Magia para mim, um pouco que eu tinha preparado para falar também, encaixa aqui. O que é magia para mim? Né? O que é magia para nós? Né? Como funciona a magia? Né? A gente está falando desse mundo animista, desse mundo em que tudo tem alma, desse mundo em que a gente tem representações do nosso inconsciente em tudo. Né? Seja na escada que eu deixei aqui ontem e não tirei, seja no espelho, seja no computador, seja na pintura, seja na planta, seja em tudo que está à volta, seja na água, né? Tudo tem um espírito, né? Então a gente pode se comunicar com o espírito das coisas, ou com um símbolo. Lembra que no início eu falei? Arquétipo, símbolo é sinônimo de espírito nesse sentido. Então a gente pode se conectar simbolicamente com a água, a gente pode conectar
E vai ser mais fácil conectar simbolicamente com a água se eu tiver materialmente conectado com a água, né? E para muita gente é mais fácil se eu tiver uma entidade para me falar, né? A água escuta, não escuta, mas tem o espírito da água que me escuta. Vou falar com o espírito da água. E eu então projeto essa minha consciência, esse meu espírito nas coisas. Né? Então a magia é um pouco alguma coisa que no nosso funcionamento do nosso cérebro corresponde ali à linguagem. Porque é a linguagem que faz isso, né? A linguagem é que consegue dar esse salto do visível para o invisível. Né? A gente tem uma natureza humana que é dividida, né? Entre material e imaterial, entre concreto e invisível. E a magia e a linguagem são essas coisas que conectam essas duas coisas. Por que é a magia? É alguma coisa que é ao mesmo tempo material e imaterial, ao mesmo tempo visível e invisível. Assim como os deuses, né? Se você faz uma representação do Deus, ele é visível e ele tem uma força concreta, mas ele é principalmente invisível, principalmente simbólico. Então, a magia é essa conexão, que é, no fim das contas, a linguagem. Por isso que a arte tem tanto a ver com a magia. Por isso que entender de arte, sem entender de magia, é como uma coisa meio tópica, assim, não fecha o sistema, né? Rosa perguntou, mas para que diferenciar a espiritualidade? É espiritualidade. Diferenciar o quê, Rosa? Não entendi. A Magnólia da água para as entidades dela. Tem entidades que gostam de álcool, né? Eu também não gosto de álcool, então não dou álcool para as entidades. Então, são pequenos rituais pessoais, né? Isso como você oferecer a água antes de beber, ou que seja o vinho, né? Isso tem na igreja também, né? Quando você oferece lá o vinho, e o vinho é o sangue, e o sangue está ali, né? A hóstia. É uma experiência concreta que serve para materializar uma experiência simbólica. No momento que você materializa essa experiência simbólica, ela tem efeito sobre você, né? Então você sente a conexão. Então a magia... porque a magia não é uma tradição específica, né? A magia é um conceito, do jeito que eu estou falando aqui, um conceito antropológico, né? Igual ao animismo, né? Também não é uma religião, não é uma corrente espiritual. É uma prática que permeia, né? Então a magia permeia todas as culturas tradicionais, permeia sim o cristianismo popular é pura magia, puro paganismo, no fim das contas. Né? Então permeia tudo, permeia a nossa experiência de mundo. Então a magia permeia a nossa experiência de mundo porque é a maneira como a gente pensa. A gente pensa de uma maneira mágica, a gente pensa de uma maneira simbólica. Então o nosso inconsciente, os nossos sonhos, a maneira como que a gente se relaciona com outras pessoas é sempre uma relação simbólica. Então a magia permeia isso tudo. E se a gente começa a estudar a magia, pensar a magia, é se questionar sobre as nossas relações simbólicas com o mundo. Né? Uma moça pergunta qual a diferença entre espiritualidade coletiva e pessoal. Ah, tá. Aquela pergunta era sobre isso. Aquele comentário era sobre isso. Sim, né? Não tem diferença. É sempre pessoal e vai ser sempre partilhado, porque a espiritualidade é uma conexão. Nós somos seres comunitários, né? Somos seres sociais. Tá bem, gente? Deixa eu ver se tem mais pergunta aqui. Como que eu estou de tempo aqui no tempo. Gente, já deu 1 hora e eu ainda tinha mais perguntas para responder. Deixa eu ver aqui se tem um que eu preciso responder. Não, né? Tem umas perguntas que... Vocês aí, estão bem? Como que vocês estão sentindo? Se vocês depois desenharem, me mandem os desenhos, me mandem os nomes das suas entidades, dos seus deusas. O Morin citou algumas pinturas das cavernas na França. Quem pintava era um artista ou um xamã? Edgar Morin? Então, essas pinturas das cavernas são ótimas, né? Porque servem para a gente projetar muitas teorias. Né? Eu não sei esse texto do Morin não, mas a ideia de que do artista, como a gente entende hoje, é uma coisa do Renascimento, né? E artista no campo mais expandido, no entendimento daquele que faz... Aí todos são artistas, né? Então poderia ser um artista. E pensando que hoje a gente classifica xamã, né? Como aquele pajé, aquele pessoa que é o intermediário, né? O que é o xamã?
De novo, xamã é uma palavra que vem do siberiano, que é o responsável pela conexão espiritual nas tradições xamânicas siberianas, né? O xamã vem disso. E aí pega essa palavra e unifica e diz que todas as culturas antigas animistas são xamanistas, né? Tem essa figura que centraliza isso. Não necessariamente nos povos primitivos das cavernas existia essa diferenciação, uma pessoa que centralizava isso. O mais possível é que todos, de certa forma, fossem xamãs. Então, e o uso que se tem dessas pinturas rupestres certamente era mágica, porque se hoje a gente ainda hoje usa a arte, a pintura, a formação de imagens como uma maneira de captar o invisível, de captar o espírito, né? É a maneira como a gente pensa, então é mágico. Então hoje, quando eu estou pintando um quadro, é mágico também, né? Quando uma pessoa ateu está pintando um quadro, aquilo ali é mágico também, porque a gente está materializando alguma coisa que é invisível. Então a gente está fazendo essa conexão invisível entre espírito e matéria, né? Então isso é mágico. Então certamente nas cavernas, quem pintou as cavernas eram xamãs, eram magos, né? No sentido expandido, né? Porque se a gente pega o sentido cultural, o xamanismo é uma coisa recente, né? Então não dá para definir, não dá para saber, né? Mas pensando na psique, pensando no como funciona a humanidade, certamente era um artista, nesse sentido de que estava materializando coisas. E na verdade, se você for olhar até no meu destaque lá, tem o que é artista mago. É um sinônimo, em certo sentido. Xamã e artista é sinônimo, em certo sentido. Nesse sentido de pessoas que conseguem materializar o invisível. Né? O invisível, então, pode simbolizar tanto uma forma conceitual, um conceito, quanto um espírito, porque no fim das contas, dentro do nosso cérebro funciona da mesma maneira. Se eu falar na linguagem psicológica, espírito e conceito são a mesma coisa. Um xamã é um artista. Sim, sentir que os deuses que criamos têm a ver com aspectos nossos que estamos reconhecendo e precisamos nos conectar. Sim, boa percepção. É um dos presentes do corporáculo para nós mesmos. Exatamente, Nina, muito boa. Fluindo as energias criativas e espirituais. Gente, eu vou pedir para vocês comentarem aqui o que vocês aprenderam hoje. Será que vocês comentam para mim saber o que vocês aprenderam hoje, o que vocês vão levar daqui? Eu vou deixar essa aula uma semana. Eu estou falando que deixo uma semana, acaba deixando mais, porque eu tenho que baixar, porque eu quero guardar, e aí demora a baixar, enfim. Mas, pelo menos uma semana eu vou deixar essa aula aqui. E se eu conseguir baixar ela e dar o jeito, eu deixo um pouquinho mais, um pouquinho menos. Rosa, o Motim diz que quando um artista cria, ele é uma espécie de êxtase misto criativo. Isso é o Mohan, né? Depois me manda essa referência. Eu li outras coisas do Mohan. Não é Motim, né? Deve ser o Mohan. Ele tem umas coisas bem legais, o Mohan. É um filósofo, Edgar Morin, é um filósofo que está vivo ainda, né? Contemporâneo francês. Tá? O que mais vocês aprenderam aqui hoje? Contem pra mim, gente, pra gente encerrar bonito. Tudo bem, então. Ninguém quer comentar? Eu vou só agradecer a cada uma, agradecer os deuses de cada um, agradecer a presença aqui dos guias, dos meus guias, dos guias de vocês. Agradecer que a gente pôde aprender a usar os arquétipos para ajudar nas horas que estou sozinha. Que o arquétipo é um símbolo, é um espírito. A gente visualiza o que precisa intuitivamente, mas não consegue visualizar, mas não consegue verbalizar. Agradecer os aprendizados de cada um, de cada uma. Agradecer essa potência do espiritual em nós, essa potência de conexão matéria, espírito, visível e invisível. Agradecer que foi uma palestra. Não, mas aqui já é outro comentário, outra coisa. Ai, gente, obrigado e até breve para vocês.